Aqui, gente, nós estamos com esse quadro Momento Jurídico. Toda sexta-feira, um advogado do Sindicop vem aqui para falar de um tema diferente. Nós já recebemos, né, o nosso advogado doutor Tuta, recebemos também a Bárbara, recebemos o Richard, e hoje, gente, nós estamos recebendo o Wesley Jimenez, que vai falar de um tema. Olha, gente, esse tema tem sempre muitas perguntas, né? E depois nós vamos aproveitar o Wesley para falar sobre essa questão dessa ação aí, nesse pedido de que a SAP tem dado aí afastamento para licença aí normal, de saúde normal, mas o Sindicop, né, está cobrando aí que esse afastamento não seja dessa forma com que a SAP está impondo, mas sim que seja como acidente de trabalho. Mas antes nós vamos abrir então o espaço para que o nosso advogado Wesley Jimenez fale sobre este tema que hoje ele vem propor aqui para a gente, tá bom? O tema é abono de permanência e aposentadoria. Muito obrigado pela sua presença, pois não, doutor Wesley Jimenez, com a palavra. Muito obrigado. Bom, Carlos, mais uma vez, bom dia, né? Também um excelente bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sindicop. Como já apresentado, meu nome é Wesley, né? Eu sou aqui da cidade de Bauru, integro o departamento jurídico do Sindicop. E como a gente já explanou algumas vezes, né? O departamento jurídico conta com 10 advogados, né, especialistas na área do direito administrativo, com foco no servidor penitenciário estadual. Esse tema, aposentadoria, ele com toda certeza tem sido talvez o tema de maior recorrência nas unidades prisionais, né, por conta da recente alteração da legislação previdenciária. Então, quero começar explanando pela lei anterior, né, que todo mundo conhecia, né, mas é importante trazer alguns pontos que a gente ainda pode utilizar a lei anterior em alguns casos, né? Então, eu estou falando da Lei 1109 de 2010, que ela regulamentou a aposentadoria especial do agente de segurança penitenciário e do agente de escolta e vigilância penitenciária. Então, nessa legislação, previa que para aquelas pessoas que ingressaram no Estado antes da emenda constitucional 41 de 2003, se ela tivesse 20 anos na carreira de agente de segurança de agente de segurança, né, e mais 10 anos fora, né, que a gente fala os 20 e 30, né, 20 de carreira de ASP ou EVP e 30 no total da contribuição, ela poderia se aposentar independente da idade, com vencimentos integrais, com paridade remuneratória e a manutenção da última classe. Então, vencimentos integrais, melhor explicando, a pessoa se aposenta com o exato salário do último da ativa, né? Paridade remuneratória significa que toda vez que o pessoal da ativa tiver um aumento, o pessoal aposentado vai ter proporcional, ou seja, o seu benefício previdenciário não vai ser atualizado pelo regime geral da Previdência, isso faz uma grande diferença. E a manutenção da última classe, que a gente precisa fazer a distinção entre cargo e classe. Cargo é o cargo de ASP, cargo de EVP. Classe é a progressão, né, que o servidor ele conquista ao decorrer do tempo naquele cargo que ele passou no concurso público. Então, no caso de ASP e EVP, tem da classe 1 a 7, né? Então, na lei anterior, a gente tinha essas previsões, né? E o abono de permanência, na verdade, é um benefício para aquele servidor, né, que já tendo completado os requisitos para se aposentar, ele opta em continuar trabalhando. Isso é muito interessante para o Estado, porque o Estado continua a contar com um servidor experiente, né, comprometido, na grande maioria das vezes, né, ele não precisa fazer um novo concurso público, né, então ele prefere ter que o servidor continue trabalhando, com toda certeza. Então, esse abono de permanência, ele corresponde exatamente
ao valor que é descontado para fins de contribuição previdenciária, a São Paulo Previdência, no caso dos servidores do Estado de São Paulo. Então, um exemplo, se é descontado por mês R$ 800 de SPPrev, ele vai receber um abono de permanência proporcional, né, o mesmo valor. Então, não é que a pessoa deixa de contribuir, né, na verdade, ela tem uma compensação que, no final das contas, acaba sendo um valor a mais nos seus vencimentos mensais, né. E isso, né, é possível até que a pessoa complete a idade para aposentadoria compulsória, que hoje, né, após a emenda da Constituição, é de 75 anos, tá bom? Então, eu fiz essa observação da Lei 1109/2010, por quê? Tem muitos servidores, né, que já tendo completado esses requisitos, né, antes da reforma da Previdência, eles podem se utilizar dessa lei ainda para poder aposentar, independente da idade mínima. Isso é muito importante, né? Em outros casos, a gente percebe que por conta de erro de contagem de tempo, tanto tempo fora do Estado ou efetivamente dentro da SAP, da Secretaria da Administração Penitenciária, como ASP e EVP, a pessoa não havia completado os 20 e 30, né? Na lei anterior, aí com a entrada em vigência da nova lei, ele perdeu esse benefício de poder se aposentar não tendo que cumprir o requisito da idade mínima, e a gente fazendo uma revisão, é possível, né, a gente utilizar dessa lei anterior. Então, o que o jurídico do Sindicop orienta a todos os servidores, né, do sistema penitenciário, com foco no ASP e no EVP. Tendo algum tipo de dúvida com relação aos requisitos, né, para se aposentar com vencimento integral, com paridade, independente de idade mínima, agendar o atendimento, né, com um dos nossos advogados. Nós temos advogados de segunda a sexta, né, que atendem sob agendamento. É só fazer contato com o Sindicop, no WhatsApp que é vinculado nas redes sociais, né, agendar um horário, apresentar a condição, o advogado vai pedir alguns documentos para fazer a conferência, e se for o caso, ingressar com a ação. Então, a gente já tem êxito, né, com base nessa lei antiga, a gente tem casos exitosos, assim, que já em segunda instância do judiciário, então, que já serve como parâmetro para a gente ingressar com novas ações, né, Carlos? Agora, dando sequência, no dia 7 de março de 2020, né, do ano passado, entrou em vigência a Lei 1354/2020, que ela veio a regulamentar a Emenda Constitucional Paulista 49, né, que fez a previsão da reforma da Previdência aqui no Estado de São Paulo, né? Essa reforma, ela é decorrente naturalmente da reforma que a União fez, né, que foi feita pelo governo federal, e o governo do estado de São Paulo não perdeu tempo também passou a fazer essa reforma. Em diversos pontos, acabou por prejudicar o servidor estadual, e por conta disso, nós temos várias demandas ajuizadas, né? Então, com essa nova lei, a 1354/2020, teve algumas alterações, né? Então, não existe, por exemplo, mais a possibilidade de aposentar sem a idade mínima. Isso aí acabou afetando vários servidores. Então, ali no artigo 12º, a gente tem no caput, né, do artigo 12º, os requisitos para aposentar, que é a idade mínima de 55 anos, né, tempo na carreira policial, 15 anos para mulher e 20 para homem, e um total de tempo de contribuição, 25 anos para mulher e 30 para homem. A inovação dessa lei foi ali no parágrafo 6º, desse mesmo artigo 12º, onde prevê a possibilidade de fazer a junção de tempo de natureza policial. Então, vamos dar um exemplo, né? Aquele servidor que antes de ingressar na SAP, como ASP ou EVP, ele tem exercido algum cargo de natureza policial, seja polícia civil, polícia militar,
a extinta Polícia Federal Rodoviária ou polícia algum outro tipo de polícia, esse tempo pode ser aproveitado para fins da contagem do tempo mínimo de 20 ou 15 anos, né? Sendo homem ou mulher. Então, a pessoa que foi policial militar por 2, 3 anos e já está há 17 anos, por exemplo, como ASP, ele pode fazer a junção, completando os 20 anos. Se tiver mais 10 anos na iniciativa privada, dá os 20 e 30 e pode aposentar. A gente também, na verdade, só veio regulamentar algo que a gente já vinha pleiteando judicialmente, que a gente tinha tido êxitos, né, em vários casos também, né? Então, só retomando, né, retomando o parágrafo 6º do artigo 12º, né? Então, para aqueles servidores que entraram antes da emenda constitucional 41/2003, que completem 20 anos de carreira policial, total de 30 de contribuição, se homem, a idade mínima deixa de ser 55, passa para 53, e mulher de 55 para 52 anos, né? Em alguns casos, isso veio a facilitar, né, casos bem específicos, porque na lei anterior, na 1109/2010, quando a pessoa completava 20 e 30, né, sem a idade mínima de 55, ela poderia até aposentar, mas os vencimentos vinham pela média, calculado de forma equivocada, e forçava o servidor a entrar com uma ação judicial para pleitear vencimentos integrais e com paridade. Agora, nesse parágrafo 6º, né, da nova lei, do artigo 12º, se o ASP completar 53 anos de idade, 20 de carreira policial e 30 de contribuição, ele direto já aposenta com vencimento integral e com paridade. Nesse mesmo parágrafo 6º, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo colocou uma exigência mínima de 5 anos no nível classe ou cargo. Foi um erro legislativo, né? Esses 5 anos no nível ou na classe não pode ser exigido, aquilo que eu estava explicando, que de ASP e EVP tem da classe 1 a 7, né? Então, para a pessoa que é ASP 7 e venha pedir aposentadoria, e se eventualmente ela não contar com 5 anos na classe, quando publica a aposentadoria dela, o SPPREV retroage ela para a classe 6, né? Então, isso é um equívoco, mesmo contido nessa nova lei, mas nós, advogados do Sindicoop, já entramos com diversas ações nesse sentido, porque a gente teve muito caso de aposentadoria após essa nova lei, e a gente tem tido êxito em todos os casos. Não o STF já decidiu, é o tema 578 do STF, já pacificou que não há de se fazer confusão entre classe e cargo. Cargo é quando o servidor faz o concurso público e ele é aprovado para ser investido naquele determinado cargo, né? Nível ou classe é a ascensão, é a progressão do servidor dentro daquele cargo durante a sua carreira profissional, né? Até a sua aposentação. Ou seja, acontecendo isso, né, a gente de ter a redução da classe, naturalmente os advogados vão entrar com as ações, e até o presente momento a gente tem tido êxito em todos os casos, né, com a confirmação do julgado do tema 578 do STF nesse sentido. Agora, teve essa nova lei, né, a 1354/2020, teve várias pegadinhas, né, muitas mesmo, né, e hoje eu gostaria de falar, inclusive, do abono de permanência, que muitos servidores têm sido pegos de surpresa, muitos ainda não sabem, então eu acredito que o programa de hoje seja importante nesse sentido. Por quê? Na lei anterior, quando a pessoa completava os requisitos, 20 anos na carreira, 30 anos de contribuição, naturalmente o departamento pessoal já chamava o servidor para fazer a contagem, a primeira contagem, assinava o pedido de abono de permanência e mandava para o Departamento de Recursos Humanos da SAP, o famoso DRU da SAP, né? Tendo a ratificação da contagem pelo DRU da SAP, o abono de permanência era pago. Tudo bem que costumava demorar de 6 meses a 1 ano, né? Mas era implementado o abono de permanência,
né, para aquele servidor que optasse em continuar trabalhando, né, e era pago os retroativos. Nessa nova lei, a 1354/2020, ali no artigo 28, o pessoal pode conferir pela internet, está falando que mesmo que o servidor complete os requisitos para aposentar, que ele opte em continuar na ativa e peça o abono de permanência, vai depender de capacidade financeira do Estado para estar pagando o abono de permanência. Olha que absurdo que essa lei trouxe, né? Então, o servidor, né, mesmo completando os requisitos para aposentar, se ele optar em continuar trabalhando até os 75 anos ou até a idade que ele achar mais conveniente para ele, para a carreira dele, para a vida pessoal dele continuar trabalhando, ele não vai ter um centavo sequer a mais por estar trabalhando, estar ajudando o Estado com uma força de trabalho especializada, já com bastante tempo de carreira, de experiência, né? Então, a gente pode dizer que foi um golpe do Estado, esse artigo 28, né? Tendo em vista que a gente tem notícias do recorde de arrecadação de impostos aqui no estado de São Paulo. O Sindicop, né, desde o ano passado, de forma imediata, né, quando essa nova lei entrou em vigência, né, todos os pontos que vieram a prejudicar o servidor, nós viemos entrando com ação coletiva. E nesse ponto específico do abono de permanência, né, o Sindicop também já está preparando ação competente para derrubar esse artigo 28, para que todos os servidores, né, do sistema penitenciário, independente do cargo, né, aí a gente está falando já de todas as carreiras da SAP, né, completando os requisitos para poder aposentar e optando em continuar ativa, que ela possa receber o abono de permanência independente desse artigo 28. Então, o Sindicop vai ingressar com a ação coletiva. E também, aquele servidor que se sentir prejudicado, a gente vai dar a opção, que já está sendo prejudicado, a gente está dando a opção de ingressar com a ação individual. Esse artigo 28, pouca gente tem conhecimento. Os departamentos de pessoal, né, eles não têm dado essa devida explicação para o servidor, então tem muitos que têm completado o requisito, solicitam o abono de permanência e está na expectativa de receber. Só que, infelizmente, ele não vai receber e o departamento pessoal, talvez por ainda estar se adaptando a essa nova legislação, não tem alertado o servidor, né? E aqueles que já tiveram a resposta negativa, que foi confirmado o direito ao abono de permanência, mas é informado que não vai receber, ele não está entendendo por que não vai receber, Carlos, né? Então, quando ele entra em contato com algum dos advogados que a gente comenta sobre esse artigo 28 dessa lei nova, que foi publicada no dia 7 de março do ano passado, ele toma um susto, né? Porque ele não fazia nem ideia que isso seria algo que previsto na lei, né? E ele fala assim, poxa, mas ninguém me avisou que existia essa previsão legal, eu estava achando que era algum erro por parte da administração, mas na verdade tem a previsão no artigo 28, sim. Então, reforçando, o jurídico Sindicop já está preparando ação coletiva para a gente derrubar, na tentativa de derrubar esse artigo 28, mas aqueles filiados, né, do Sindicop, aqueles servidores que vierem a se filiar ao Sindicop, eles poderão ingressar de forma individual também, seja por uma ação ordinária, ou seja, através de um mandato de segurança, vai depender do caso e da análise do advogado que atender o servidor. Então, acho que esse ponto do abono de permanência é muito importante. E o outro ponto que eu tenho solicitado para os servidores, né, todos aqueles que vierem ter uma negativa, e a negativa tem que ser sempre por escrito, que, muito embora tenha direito ao abono de permanência, não vá receber em decorrência do artigo 28, por falta de orçamento do Estado, é importante mandar essa documentação para o jurídico, porque a gente vai anexar essa documentação à ação coletiva. Então, eu tenho pedido isso aí para vários filiados, né? Alguns já têm colaborado enviando a documentação para a gente ingressar com essa ação coletiva. Em termos gerais, né? Os caros ouvintes aí da Rádio Sindicop, né? O colega Carlos aí, jornalista, né? São esses apontamentos que eu
que eu queria ter feito com relação à lei anterior, 1109/2010, que ela ainda pode ser utilizada em algumas situações, da lei nova 1354/2020, publicada no dia 7 de março do ano passado, e com relação, em especial, também, hoje, ao abono de permanência. Tá aí, bacana. Nossa, minha gente, é cada susto, não é, que o policial penal, que o servidor do sistema prisional toma. Essa orientação trazida pelo nosso advogado, pelo Wesley agora, sobre essa questão desse artigo 28 aí, tenho certeza absoluta que é um baque, né, na vida do servidor. Wesley, uma coisinha aqui. Primeiro, eu queria saber de você, e talvez pode ser que seja a dúvida de alguém, né? E ainda que não seja uma orientação. Neste caso que você disse, quando o servidor, o policial penal, né, o funcionário do sistema prisional, completou aí a sua época, né, de se aposentar, de descansar, mas ele faz a opção de continuar ali ainda, né, trabalhando por mais alguns anos. Eu queria que isso ficasse um pouquinho assim mais claro. Ainda que, vamos supor, deu a época, ele resolva continuar, ele continue aí por mais 5, 6, 7 anos. Neste prazo que ele continuou trabalhando, vamos supor que a aposentadoria dele ali se deu em uma classe. Ele continua tendo direito à promoção de classe, não é? Isso não é cessado, não é tirado também esse direito dele, né? Não, não é. E é por isso que muitos servidores optam em continuar na ativa após completar os requisitos para aposentar. Então, são duas situações. Primeiro, o servidor pode tentar galgar a classe máxima na carreira, não é cessado. Isso aí, independente do abono de permanência, tá? Então, ele pode aguardar completar o ASP7 ou a EVP7 para poder pedir efetivamente seu afastamento do efetivo exercício, né? E o outro ponto também, que eu acredito que muitas pessoas também não pensem, é que o adicional de tempo de serviço, que ele é chamado de quinquênio, ele é ilimitado, né? Então, a cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor tem um acréscimo de 5%, né? Calculado sobre seus vencimentos totais. Então, se a pessoa está há 20 anos no serviço, ela vai ter lá 4 quinquênios. Se ela tiver 25 anos, 5 quinquênios de efetivo exercício, né? E aí por diante, se ela for trabalhar até o final da carreira, o adicional de tempo de serviço quinquênio não para. A promoção, né? Tem um limite natural, no caso de ASP e IVP é o 7, né? Quinquênio não tem limite, né? Então, isso é a vantagem, né? E garantindo, assim, o vencimento integral, por exemplo, se a pessoa tiver lá, depois de vários anos, né? Quase perto dos 70, 75, né? E tem alguns casos que o pessoal chega nessa idade, se tiver com um salário bem mais alto, ela vai ter o direito a aposentar com esse salário. Então, por isso que muitos servidores optam em continuar na ativa, mesmo depois de ter completado os requisitos para aposentar. Certo. Em relação ao pedido de abono de permanência aí, a partir do momento que o servidor pediu ali, né, a sua contagem, fez o pedido de abono de permanência, quanto tempo efetivamente o Estado tem para responder? E se o Estado não responder nesse prazo, o que é que acontece? O Estado tem, Carlos, 90 dias corridos para responder, né? 90 dias corridos a partir do primeiro dia subsequente do pedido por escrito protocolado pelo servidor, né? Esse prazo ele está previsto no artigo 126, parágrafo 22 da Constituição do Estado. Então, e esse prazo também não é cumprido. Pergunta bacana, viu, Carlos? Então, esse prazo nunca é cumprido. Então, o que acontece? A Constituição Estadual, ela prevê que a partir do momento que o servidor
preenche os requisitos para aposentar, ele efetivamente pede a aposentadoria, ele tem 90 dias para ser implementado, né? Se o Estado não conseguir fazer a contagem nesses 90 dias e efetivamente dar um retorno para o servidor, obrigatoriamente o servidor já tem o direito de aguardar a resposta já tendo cessado o exercício, ou seja, aguardar em casa. Ele não tem que ficar trabalhando de graça para o Estado, né? No caso de abono de permanência, o prazo é o mesmo, né? Pediu, tem que responder. Só que, diferentemente, né? No caso do abono de permanência, o servidor já vai querer continuar na ativa, né? Então, e como o Estado paga de forma retroativa e de forma atualizada também, não tem prejuízo. Mas para aquele servidor que quer aposentar efetivamente, e se passar dos 90 dias isso não acontecer, a gente pode entrar com uma ação indenizatória contra o Estado por enriquecimento sem causa. Então, aquele servidor está trabalhando sem ter que trabalhar. Cabe uma ação judicial, sim, com certeza. E o jurídico do Sindicop tem ações nesse sentido, inclusive com êxito, né? São ações complexas, né? Porque o valor da ação é alto, então a gente precisa realmente ser com um advogado especializado para não ter erros, né? Nesse tipo de ação. Mas é uma excelente pergunta também, viu, o Carlos? E só vou fazer um complemento com relação a esse ponto também. Tem muito servidor, né, que pergunta para os advogados se obrigatoriamente, né, o pedido de abono de permanência tem que ser antes do pedido efetivo de aposentadoria, né? Porque 100% dos RHs orientam dessa forma, porque já vem uma orientação do DRU. Então, a resposta é não. A pessoa não precisa pedir o abono de permanência para poder só depois pedir a aposentadoria. Só que, na prática, né, a lei não obriga, só que na prática, a gente orienta os servidores a fazerem dessa forma, porque, na verdade, acaba sendo um benefício. Por quê? Quando o servidor ele preenche os requisitos para se aposentar, né? Então, por conta da demora, da morosidade da própria administração, demora muito para publicar a aposentadoria do servidor. Então, se ele já pede o abono de permanência e está recebendo o abono de permanência, na verdade é uma benesse que ele está recebendo até que efetivamente seja publicada a aposentadoria. Então, a gente, mesmo que a lei não exija, a gente orienta o servidor a pedir o abono de permanência de forma antecipada ao da aposentadoria, ou no mesmo dia. Ele pode pedir o abono de permanência e a aposentadoria na mesma data, né? Para que ele receba o abono de permanência até que efetivamente a aposentadoria dele seja publicada. Então, mais uma vez, respondendo, não é obrigatório o pedido de abono de permanência antes da aposentadoria para aqueles que querem se aposentar diretamente, não querem permanecer na ativa, mas na prática é melhor adotar essa prática orientada pelos departamentos de pessoal para que o servidor não tome ainda mais prejuízo do que já tem. Certo? E muitas vezes o pessoal do departamento de pessoal não é por uma fé, né? Mas muitas vezes não tem esse traquejo para explicar para o servidor que funciona dessa forma e o servidor fica às escuras, né? Então, por isso que é sempre importante estar conversando com os advogados, marcando atendimento, né? A gente tem atendimento de segunda a sexta, de forma ao vivo, de forma remota, né? Só ter um smartphone que o servidor pode ser atendido por um dos nossos advogados, assim como a gente está fazendo aqui hoje, né? Para ter todos os esclarecimentos em detalhes, né? E como ali o departamento jurídico do Sindicop tem uma grande, são décadas de serviço prestado para servidores do sistema penitenciário paulista, inclusive esses detalhes administrativos a gente tem conhecimento também da prática do dia a dia. Pois é. Gente, o melhor mesmo é você ficar ligado, né, o nosso filiado do Sindicop, e assim, tá chegando ali próximo a época de você, né, querer se aposentar, já tá pintando aquela ideia de pedir o abono de permanência. Antes de você ir na unidade, gente, fale com o nosso jurídico, né? Fale para você evitar problemas, mantenha contato, né, com o nosso departamento jurídico e tal, aí você evita, você vai sair de lá
do Sindicop já munido de todas as orientações e vai evitar qualquer tipo de prejuízo. Porque, olha, o que tem de prejuízo, né, que o governo procura aí jogar para cima do servidor não é brincadeira, né? O departamento jurídico, muitas vezes, eu conversando aqui já nesse quadro Momento Jurídico, né, a gente já percebeu que muitas vezes o nosso departamento jurídico precisa ingressar na justiça, olha o absurdo, né, doutor Wesley? Precisa ingressar na justiça, não é para buscar outras coisas de benefício, aquilo não. É só para garantir os direitos, né? Aquilo que já é direito do servidor, que o governo vai lá, tira, aí o departamento jurídico tem que correr atrás, tem que ingressar com uma ação, tem que passar por toda aquela tramitação, não é toda aquela dor de cabeça, né? E o servidor, o policial penal, o funcionário, não é? Fica naquele momento de estresse por causa disso. Bom, minha gente, nesse tempo de pandemia, quantos e quantos problemas também surgiram aí para o servidor do sistema prisional, não é? Ontem nós produzimos uma reportagem, está aí no nosso site sindicop.org.br, nas redes sociais, porque o Sindicop, gente, ingressou com uma ação na justiça para que, gente, o afastamento por Covid-19, não é, seja considerado acidente de trabalho. É mais uma, né, doutor Wesley, que o Sindicop precisou aí correr atrás, ingressar na justiça para que o servidor não seja prejudicado. Como que é essa ação, doutor? Bom, nesse caso específico, o que acaba acontecendo, né? Uma unidade prisional, né, mesmo para aquelas pessoas que não conheçam uma unidade prisional. O normal, né, praticamente 100% das unidades prisionais do Estado de São Paulo são superlotadas. E ali, para um ouvinte que nunca entrou numa unidade prisional ter uma ideia, até hoje existem surtos de tuberculose, né? E esses surtos, por exemplo, acabam afetando o servidor penitenciário. A gente tem caso que a pessoa teve que se aposentar por ter contraído tuberculose e por conta das sequelas dentro de uma unidade prisional. Então, logicamente, os surtos de Covid dentro de uma unidade prisional são muito maiores, né? Tudo fechado, superlotado. O servidor penitenciário, o ASP, no caso específico, muitas vezes tem que entrar dentro da cela, efetivamente, para fazer algum tipo de fiscalização, de contagem, né? Então, é um local muito fácil, né, de grande probabilidade do servidor contrair a Covid-19, né? Assim, já são centenas e centenas de casos de servidores que contraíram a Covid no ambiente de trabalho. E o que estava acontecendo, né? Quando o servidor ele contraía a Covid, né, tinha os protocolos, né, a serem seguidos a partir da resolução SAP 43, né, do ano passado, que o servidor tinha que se afastar. Deu sintoma de Covid, né, algum tipo de sintoma, né, ele se afasta, né, inicialmente por 48 horas, renova lá por 72, depois 14 dias. Esse período, e quando era confirmado o Covid, que a pessoa precisava ficar por mais tempo afastado, não estava sendo aberta a notificação de acidente de trabalho, a NAT, né? E isso é uma doença ocupacional como outra qualquer, né? Então, e outra, a COVID também, ela é uma doença contagiosa, né? Infecto contagiosa, e para o pessoal entender melhor, é tipo a conjuntivite. Se a pessoa tiver uma suspeita de conjuntivite, ela não pode trabalhar, né? O superior imediato dela tem que proibir, né? É obrigado a proibir esse servidor a ingressar no ambiente de trabalho, porque pode contaminar todos os demais. E a Covid é a mesma coisa, né? Então, quando havia a suspeita, né, ou a confirmação, né, da Covid do servidor, não estava sendo aberto o NAT. Aí o jurídico do Sindicop entrou com uma ação coletiva para obrigar a abertura
da notificação de acidente de trabalho para poder averiguar se o contágio ocorreu no ambiente de trabalho ou não. E mais, não é só para averiguar, na verdade a gente está pedindo, de acordo com os princípios, né, da administração pública e os princípios do direito, das relações de trabalho, a gente está pedindo na ação que seja reconhecido de forma objetiva, né, que a contaminação foi no ambiente de trabalho e que esse período de afastamento seja decorrente de acidente de trabalho, ou seja, efetivo exercício para todos os fins. Logicamente que se a pessoa estiver lá afastada do trabalho, seja por licença-prêmio, há mais de 15, 20 dias, de férias a 30 dias, não vai ser o caso, né? Porque a Covid, todos sabem que os primeiros sintomas aparecem assim, com 3, 4 dias, já dá para fazer o exame para detectar se está com Covid ou não, ou começa a aparecer os primeiros sintomas, né? Mas para aquele servidor que está na ativa, trabalhando, nosso pedido dessa nossa ação coletiva, né, que foi noticiada ontem, é para que todos os casos de contaminação de servidores do Sistema Penitenciário Paulista seja aberta a NAT e caracterizado como acidente de trabalho. Qual que é o impacto disso, né? Todos sabem, licença tratamento de saúde e licença acidentária é totalmente diferente. Então, existem servidores que numa carreira nunca tiraram uma falta médica que seja ou uma licença que seja, para não ter prejuízo na carreira, né? Isso aí é de amplo conhecimento. A licença decorrente de acidente de trabalho é como se a pessoa estivesse lá trabalhando, né? É efetivo exercício para todos os fins. Então, é contado para fim de quinquênio, sexta parte, licença-prêmio, promoção na carreira, e, inclusive, atinge muitos servidores, aqueles que constam em alguma lista de transferência da SAP, né? A SAP tem listas internas de transferências, né? As conhecidas LPT, LPTR e LPTE, né, que é a lista prioritária de transferência, a lista de prioritária de transferência regional e a lista prioritária de transferência especial para unidades novas, né. Então, tendo efetivo exercício para todos os fins, né, inclusive para essas listas, o servidor não vai ser prejudicado. Ou seja, essa ação coletiva do Sindicop, ela abrange tudo isso, né? Então, é importante o servidor estar acompanhando as ações coletivas do Sindicop, que muitas vezes, apenas os processos todos são públicos, tá, Carlos? Então, qualquer servidor que tiver interesse, entrar lá no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, digitar Sindicop, ele vai ver as centenas, as inúmeras ações que o Sindicop tem. É difícil de entender, porque são termos jurídicos, né? Processo civil é muito técnico, né? Para uma pessoa que não conhece a legislação, dificilmente vai conseguir compreender com exatidão, mas já dá para ter uma ideia. Então, simplesmente olhando a movimentação, muitas vezes não vai dar para entender o pedido total, o pedido global da ação coletiva. Mas é só pedir um esclarecimento para o advogado. A gente dá todo esse esclarecimento que eu estou passando aqui na rádio hoje, né? Então, da mesma forma que eu estou explicando esses ponto a ponto, né, até que fique tudo muito claro de uma forma que a gente não utilize de linguagem jurídica, de termos técnicos, né, mas é um bate-papo mesmo, a gente faz o atendimento jurídico dessa forma aos nossos filiados, por isso que a gente sempre pede para que esteja agendando o atendimento. Ou seja, essa ação que foi vinculada ontem no site do Sindicop, nas redes sociais, pelo WhatsApp, tem esse objetivo, para que todo aquele servidor que esteja com suspeita ou que efetivamente seja contaminado pela Covid-19, seja obrigado a se afastar do trabalho, pelo tempo que seja aberta a notificação de acidente de trabalho em todos os casos, né, e que também seja reconhecido o acidente de trabalho que resulta no efetivo exercício para todos os fins. Qual que é esse ponto, Carlos? Muitas vezes o servidor fala assim, puxa, mas eu só me afastei 7 dias, né? E isso não vai me prejudicar tanto na carreira. Só 7 dias, por exemplo, só 14 dias. Isso não vai me prejudicar.
Só que é o seguinte, é uma doença desconhecida, né? Em muitos pontos desconhecidos, mesmo na comunidade médica. É comum a gente ir ao médico, né? Mesmo o infectologista, o especialista da área, e ele não saber dizer quais são as sequelas de uma pessoa que foi infectada pelo Covid. Então, por exemplo, se a pessoa foi infectada pelo Covid, né, no ambiente de trabalho, aí ela não abriu a NAT, vamos supor que ela não tenha tido nem sintomas, ela cumpriu o protocolo, né, mínimo, voltou a trabalhar, não teve sintomas, foi infectada. Ninguém pode garantir que daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, surja uma sequela dessa Covid-19. Então, daí que é importante a gente sempre abrir a NAT, a notificação de acidente de trabalho, pensando lá no futuro da pessoa. A vantagem de estar sendo representada pelo departamento jurídico de um sindicato de classe é justamente essa. O advogado ele não está pensando num problema do momento apenas. O advogado ele pensa até o final da carreira do servidor, até o final da vida do servidor e pensa inclusive nos seus descendentes, para quem ele vai deixar a pensão, né, seja para o seu cônjuge, seja para filhos, né? Então a gente pensa lá na frente, né? Porque se já tiver uma precedência de uma notificação de acidente de trabalho de um COVID, suposto COVID, uma confirmação de um COVID do servidor, se ela tiver uma sequela daqui 5, 10 anos, a gente pode entrar com uma ação judicial, né, pedindo aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho que garante ao servidor vencimentos integrais. Isso isso aí tem um peso muito grande na vida da pessoa. Por isso que aquele servidor, né, e o servidor penitenciário, a gente sabe que diariamente a gente atende pessoas, né, são milhares de casos que a gente atende durante um semestre, que estão tendo problema, que foi infectado, teve que se afastar, e não foi reconhecido como efetivo exercício para todos os fins, não foi reconhecido a NAT, tem que entrar com a ação judicial, tem que entrar com os pedidos, recursos administrativos para que isso seja revertido. Não pode deixar, né? Mesmo que aparentemente não vá gerar um grande prejuízo no momento para o servidor. Agora, pode ter ocorrido, hoje é mais difícil, mas lá no início da pandemia, né, quando começou de fato aí os servidores serem infectados, né, veio todo aquele susto, a categoria ficou com muito medo, pode ter ocorrido de que um ou outro servidor aí não tenha feito essa NAT, não é? Pode ter ocorrido, a gente tem que, né, trabalhar com possibilidades. E aí, qual é a orientação? Não foi feito? Ele pode fazer hoje? O que é preciso fazer para que ele não seja prejudicado? Excelente, Carlos, excelente. O servidor tem 5 anos para pleitear qualquer tipo de... O prazo de prescrição geral, comum, prazo de prescrição comum do servidor é de 5 anos. Qualquer coisa, 5 anos. Com exceção de ação indenizatória, que é 3, né? Esse tipo de pedido administrativo, o servidor tem 5 anos. Vamos supor que lá o servidor tenha sido infectado em março de 2020, mais de 1 ano já atrás, não foi aberta a NAT, porque não estava sendo aberto a NAT em 100% dos casos, né? Ele também não pediu para abrir, ele não fez nenhum pedido administrativo. Pode fazer agora, né? Dentro desse prazo de 5 anos, o servidor pode fazer o pedido de abertura, né? Provavelmente vai ser negado, né? Mas o pedido foi feito já. Com a negativa, a gente entra com uma ação judicial para esse servidor, né? Mas só que o que precisa ficar muito atento é esse prazo de 5 anos, né? Aí, inicialmente, quando o servidor ele faz esse requerimento administrativo, aí interrompe o prazo de 5 anos, até que tenha uma efetiva resposta. Aí, a partir da resposta, que provavelmente vai ser a negativa, a gente inicia um novo prazo de 5 anos para a gente entrar com a ação competente. Tem que entrar com uma ação judicial, é importante ter testemunhas, né, que tenham conhecimento que a pessoa foi infectada pela Covid, né. É importante sempre fazer esse pedido
por escrito em 2 vias, ficar com uma segunda via, provavelmente vai ter que passar por uma perícia judicial, mas o que não pode acontecer é o servidor deixar para lá, né? Então, dá tempo, viu, Carlos? Dá tempo. 5 anos. Ah, legal. Isso é muito importante, gente. Então, não deixa para lá, viu? Procura, se te for negado, procura o nosso departamento jurídico, bem bacana mesmo. Doutor, possivelmente, né, essa ação que é de extrema importância para os servidores, nossa, é realmente assim, o Sindicop, o departamento jurídico está de parabéns mesmo, né? Por tudo aquilo que vem desenvolvendo e principalmente neste momento tão difícil para os policiais penais, os servidores, né? Agora, possivelmente, o departamento jurídico deve ter recebido aí, né, um ou outro comunicado, uma outra informação de que, de fato, estava-se sendo negado, não é, ao servidor esse direito aí de afastamento, né, por acidente de trabalho. São muitos os casos, isso está ocorrendo com todo mundo, e o legal, né, doutor, como até você mesmo já mencionou aí, vai servir para aquelas ocorrências futuras, né? O advogado, né, como o doutor Wesley disse, né, pensa na ocorrência futura, né, aquilo que vai ocorrer até o final da carreira de servidor. Muitos casos já ocorreram, né? Esses casos que já ocorreram aí, onde o servidor teve colocado ali na sua ficha, foi acrescentado a ele aí, que esse afastamento não é considerado como acidente de trabalho, essa ação vai poder reverter tudo isso, né? Para que este servidor não seja prejudicado, né? Com certeza, com certeza. Então, vamos colocar um exemplo, né? Recentemente, desde o início da pandemia, como eu comentei, são milhares de consultas envolvendo a Covid-19, né? Mas recentemente surgiu um questionamento sobre a LPT-LPTR, né? Muitas vezes o que acaba acontecendo, que aquele servidor que tira um período de licença saúde, uma falta médica, ele é prejudicado nas listas de transferência, por algum motivo, ou ele é excluído, né? Ou ele perde colocação por conta de falta médica e licença, né? Se for o caso específico da pessoa ter se afastado lá por 14 dias, né? Cumpriu o protocolo porque estava com suspeita de Covid, e ela perder colocação por conta disso, cabe uma revisão administrativa e judicial, né? Então, tanto para casos de promoção, para participação de promoção, tem muita gente já sendo prejudicado, não está podendo participar do concurso de promoção porque se afastou, teve que tirar uma licença porque estava com Covid e não foi reconhecido como acidentária, questão de LPT, LPTR, LPTE, né? Então, todas essas situações são passíveis de revisão na esfera administrativa e judicial, lembrando que a pandemia começou há pouco mais de um ano, né? Então, a gente tem um prazo de 5 anos para pedir a revisão desses atos administrativos, né? Está totalmente dentro do prazo para a gente pedir as revisões. Entendi. Uma situação chata, né, doutor, mas que a gente tem que falar, nesse período todo aí, foram mais de 100 servidores, né, que lamentavelmente foram a óbito, né, no sistema prisional. Quanto dos nossos amigos, companheiros aqui que estão acompanhando, ouvindo o nosso programa, não é? Perderam alguém que estava ali trabalhando até outro dia, de repente a pessoa foi detectada aí, foi infectada e não voltou mais ao trabalho e foi a óbito. Algum tipo de problema tem sido enfrentado aí nesses casos de que esses servidores foram a óbito? Alguma dificuldade tem surgido? O departamento jurídico já foi procurado por familiares, assim? Ou por enquanto não? Por enquanto tudo está tramitando dentro da normalidade de outros casos de óbito que até então ocorriam? O que acontece, Carlos, é que assim, quando o servidor ele sofre um acidente de trabalho, né, e fica com alguma sequela, ou se ele vai a óbito por conta de algo ocorrido no ambiente de trabalho, então vamos colocar efetivamente o caso da Covid, né? Se o servidor ele é infectado
no ambiente de trabalho, e acontece ele ir a óbito, a família tem direito a um seguro, a uma indenização, né, porque ele faleceu decorrente de um fato que ocorreu no ambiente de trabalho. E se não for reconhecido através do processo da notificação de acidente de trabalho, que ele foi infectado no ambiente de trabalho, que ele foi a óbito por conta disso, a família não vai ter direito ao seguro, né? No caso de sequela decorrente de acidente de trabalho, se não for feita essa NAT também, o servidor não vai ter direito ao seguro. Então, e para todos esses casos, a gente tem a ação competente. O Sindicop já está habilitado para fazer todos esses tipos de ações. E em casos mais complexos, inclusive, né, a gente tem parcerias com empresas, né, especializadas em sinistro, no seguro, né, que a gente também mantém parceria para melhor atender ao servidor. Mas sim, tem chegado esse tipo de situação e a gente já tem dado os primeiros atendimentos, né, e tem entrado com as primeiras ações. Tá aí, bacana, gente. Olha que programa, que legal a participação do nosso advogado Wesley Gimenez. Só para a gente finalizar, tem o nosso companheiro aí fazendo um comentário, deixa eu até colocar aqui, o Euclides Sanches, né? Eu não sei se dá para entender essa questão que ele está colocando, Wesley, quanto ao desconto da Previdência, né, para os que já estão aposentados. Até quando vai esse desconto? Eu não sei se deu para compreender. Não, perfeita pergunta. Euclides, assim, infelizmente, se a gente depender da atual política do governo do Estado, isso aí é por tempo indeterminado. Mais uma vez, no início do programa eu comentei que a Lei 1354/2020 veio com diversas pegadinhas. Pegadinhas é para a gente utilizar aqui do eufemismo, né? Mas veio com são situações assim de má fé mesmo, né? Dessa legislação, né? Então, na verdade, tem a previsão nessa mesma lei que o Estado apresentando déficit atuarial, é possível a cobrança do valor da SPPREV do servidor aposentado. Ou seja, respondendo à pergunta de Euclides, enquanto o Estado declarar que está com déficit atuarial, enquanto o SPPREV declarar que está com déficit atuarial, esse desconto vai poder continuar. Por isso, Euclides, que, salvo engano, desde julho do ano passado, já faz um ano que está tramitando, quando, assim que em março, essa lei foi sancionada no dia 7, o jurídico do Sindicop, né, já começou a preparar a ação coletiva e já ingressou com uma ação coletiva questionando a constitucionalidade do desconto previdenciário para os aposentados do Estado de São Paulo, mais especificamente dos filiados do Sindicop. E mais, não foi só o Sindicop que entrou com essa ação, o Sindicop também é filiado à Federação dos Sindicatos de Servidores Públicos, né? Então, a federação também entrou com uma ação coletiva, o Sindicop entrou com uma ação coletiva, várias entidades já entraram com ação coletiva para tentar derrubar esse desconto previdenciário. Ou seja, se depender da SPPREV e da atual política do Estado, eu acredito que esse desconto não vai ser cessado, né? Por isso que a gente entrou já com a ação coletiva para a gente tentar derrubar também esse desconto. Tá aí, bacana. Deixa eu agradecer, então, nosso amigo o Euclides Sanches, não é? Pela participação, pela pergunta. Quero agradecer o nosso amigo, nosso advogado, né, doutor Wesley Gimenez, pelos esclarecimentos, pelas orientações, não é? Pela participação aí, né, nesse quadro Momento Jurídico, que nós já estamos há um mês. Esse já é o 4º programa, viu? O 4º quadro Momento Jurídico, não é? E que nós vamos continuar sempre sexta-feira, às 10 da manhã, trazendo um advogado diferente, falando sobre um tema. Viram só, gente, que bacana que é? Na sexta-feira que vem, então, teremos um novo programa, um novo quadro, tá? Nós vamos estar divulgando sempre aqui no nosso programa e nas redes sociais, beleza? Quero agradecer demais mesmo a participação do Wesley
te dar aí um minuto final aí para a sua palavra, para suas considerações. Muito obrigado mesmo, sua participação foi, assim, de extrema importância para todos os nossos ouvintes, pessoal que acompanha pelo aplicativo, pelo radiosindicop.com, pelo sindicop.org.br, pelo Facebook e também pelo YouTube. Obrigado, viu, Wesley? Carlos, eu quero mais uma vez agradecer aos ouvintes do programa, a você, né, um jornalista. Eu quero chamar a atenção no sentido aspecto, né? Eu também fui servidor público estadual, né? Eu conheço o sistema, atuei por quase 12 anos como servidor público estadual antes de poder iniciar a advocacia. E uma coisa que o cidadão paulista precisa ter ideia, que o sindicato por si só não vai fazer nada, né? A força do sindicato, ela aparece quando os trabalhadores, né, se unem para lutar pelos seus direitos, né? Muito menos, né, o departamento jurídico vai transformar essa situação caótica que a gente encontra de perseguição contra o servidor público, né, no geral, de forma isolada. Então, nesse momento, o trabalhador, o servidor público estadual precisa se unir cada vez mais de forma que acompanhar todas as pautas, acompanhar tudo o que está acontecendo, né, tanto no âmbito federal, tanto no âmbito estadual como no federal, e poder partir para a luta. Porque ficar aguardando apenas do judiciário ou ficar aguardando que algo de positivo vá partir do Estado, isso nunca aconteceu. Todas as conquistas do trabalhador foram através das lutas representadas por um sindicato forte e unido. Então, nesse sentido, eu solicito para que todos possam estar se engajando cada vez mais na luta do Sindicop, das entidades sindicais, que também possam ter muita consciência no momento de escolher os seus representantes, que isso tem um impacto direto na vida diária. Eu acredito que o servidor nunca tenha sentido tanto os impactos, né, das últimas eleições como está sentindo agora. Então é muito importante, né, se engajar na luta sindical, se engajar na questão política e não ficar aguardando apenas, né. Tudo que depender do jurídico, do Sindicop, é feito de prontidão, né? A gente estuda todos os temas para poder fazer, mas não é só disso que depende as vitórias. Então, a gente chama, né, toda a categoria para se unir cada vez mais e lutar pelos seus direitos. Tá aí, que beleza! Muito obrigado, então, ao Wesley pela participação aqui no programa Revista Nacional. E eu aguardo aquela lista lá com os próximos programas, tá bom? O Wesley, gente, é ele que elabora pra gente, né? Os programas, os dias, tudo certinho, a participação com os advogados, ele conversa lá, discute com os advogados, os temas que serão apresentados, e ele encaminha depois para a gente, e a gente só faz a apresentação. Muito obrigado, meu querido, até a próxima, valeu, viu, gente? Valeu, é isso mesmo, tá?